Uma boa tarde, a paz de Cristo. Eu trago hoje aqui não é bem um estudo, né? Mas é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Elas são duas perguntas, né? Uma delas: qual é o plano de Deus para nós? Vou responder isso na luz da Bíblia, tá bom? Eu quero que vocês também me acompanhem, né? Nesse pensamento. Qual é o plano de Deus, né? Mas para a gente entender qual é o plano de Deus para mim, para você, para essa humanidade, para o ser humano, nós temos que entender uma coisa, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Alguém sabe definir o que é Deus? O que é Deus? Como saber que se Deus existe? Quem nunca se confrontou com esse tipo de questionamento? Quem é Deus? Será que Deus existe? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que verdadeiramente eu sou filho de Deus? São N perguntas que nós sabemos as respostas, mas não temos a certeza se são respostas conclusivas, assertivas. A gente, lógico, por meio da fé, nós temos essa conclusão, né? Mas não temos a certeza, né? Até porque fé não é certeza de nada, tá entendendo? A fé, ela é firme fundamento, entendeu? Tem que estar fundamentado naquilo. Então não adianta, se eu não acredito naquilo, eu querer ter um fundamento naquilo. Vocês estão me entendendo? Não é meio confuso. Mas se parar um pouquinho para analisar, por que as religiões existem? Porque as pessoas acreditam nos seus fundamentos, né? Então tu querer discutir com o budista, com o kardecista, com o islamista, com o judeu, não pode, porque ele já tem ou com o cristão, ele tem um firme fundamento naquilo que ele crê, né? Não vamos entrar em méritos aqui qual foi a religião que nasceu primeiro. Vai virar uma retórica histórica e emblemática. Mas eu quero trazer aqui para nós cristãos, a nossa essência muitas das vezes tem uma interrogação. A gente não sabe nem o que é a obra de Deus. A obra de Deus é pregar evangelho. Se você analisar, né, acho que o maior dos evangelhos que nos faz acreditar nisso é o livro de Marcos, né? Que fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho e batizando-os. Esses textos nos originais, os 12 últimos versículos, não existem nos originais, né? Foram colocados. E a única referência que tem do ide. Pregar. Então, se a gente começar a esmiuçar esse tipo de situação, nós vamos ficar debatendo problemáticas e não vamos chegar no âmago dessa pergunta: quem é Deus e qual é o plano de Deus para mim e para você? É isso que interessa, entendeu? Presta bem atenção. Você tem uma festa para ir. Vou lhe fazer essa pergunta e já vou lhe dar a resposta, né? Óbvio. Você tem uma festa para ir. E aí você é convidado praticamente de última hora. Aí você vai tentar colocar a tua melhor roupa que tu tem disponível ali. Você não teve tempo de se preparar para a festa.
Se der um tempinho, você vai fazer uma barba, vai escovar um dente, tomar um banho e botar a melhor roupa que tu tem à vista ali. Porque você não teve tempo de se preparar. E aí na hora de ir, te interessa? Tu tem que ir pra festa. Te interessa se tu vai de carro, de moto, de avião, a pé, de bicicleta? Te interessa ou não? Você entendeu ou não? Não preciso tá desenhando o que eu acabei de falar. Nós fomos chamados para um evento. Então, os detalhes, o nome já diz, são detalhes. Se Deus fosse se apegar em todos os detalhes, não iria ninguém para a festa. A grande comissão descartada. A morte de Cristo, inútil. Vocês estão entendendo ou não? Se a gente enfiar todas as regras divinas e humanas, a gente fecha as portas do céu. Se você está me entendendo, então Cristo já não está mais demorando, já está atrasado. Eu estou falando para quem conhece o Evangelho, tá bom? Isso é uma conversa já de um nível um pouco mais profundo, tá? Por que profundo? Porque quem está aqui, quem está assistindo, quem está me ouvindo falar, é alguém que acredita em Deus. É alguém que tem o mesmo questionamento que eu. Quem é esse Deus? Aonde ele está? Porque você começa a passar por problemas e ver situações em que você questiona: cadê Deus? Onde está Deus? Até filmes fizeram, né? E se você assistir Aonde Está Deus, esses filmes são retóricas que no final fica todo mundo sem saber quem é Deus verdadeiramente. Você entende ou não? Lógico, vai dar a sua resolução dentro da sua crença, da sua fé. Mas quem verdadeiramente é Deus? E qual é o plano desse Deus para mim e para você? Então vamos lá. Eu vou dar uma resposta de quem é Deus. Aí vão falar assim: eu não creio nisso. Depende da sua fé. Depende da sua religião. Para cada religião há um Deus, né? No hinduísmo existem milhões de deuses. Entendeu? Tem algumas... Isso eu assisti, né? Alguns vídeos em que tem demonstrações de que aqueles... esqueci o nome daqueles... tipo uns sacerdotes, né? Que para eles serem aceitos pelo Deus deles, eles enterram a cabeça deles na areia por alguns dias, e se eles saírem vivos de lá é porque o Deus deles aceitou eles. Entendeu? Tem segmentos de algumas igrejas que acreditam no nosso Deus, que elas têm que se auto-sacrificar. Essas pessoas, como um ato de penitência, elas se auto-sacrificam. Tira o sacrifício de Cristo, põe o delas, né? É a crença deles. Eles creem assim. Nós cristãos não. Nós acreditamos que Cristo pagou o alto preço, né? Mas vamos voltar a Deus, o princípio da primeira pergunta, né? Quem é Deus? Eu vou responder aqui, tá bom? Primeiro, ele é um fundamento que foi concebido
como um ser supremo, tá bom? Ele é um ser criador de todas as coisas. E no princípio era o verbo, no princípio era o verbo. João. O livro de João fala que no princípio, estou falando isso para cristão. Vocês têm que entender que esse vídeo, vou frisar mais uma vez, entendeu? Para que se alguém deixar algum comentário, que verdadeiramente seja um comentário, mas na minha religião, eu sei, querido, eu não vou discutir, não estou discutindo religião, estou conversando aqui sobre, para nós cristãos, quem é Deus e qual que é o plano dele para nós cristãos. Seria para o mundo, né? Mas se nem os dele o quis, então fica um negócio um pouco mais afunilado, né? Eu quero que você entenda isso, não estou te excluindo daqui. Você tem que entender que é para quem crê que é o Deus da Bíblia que eu estou falando, tá bom? E aí esse Deus, ele é sustentador e governante do universo. Esse é o nosso Deus. Caramba! É tudo isso? É tudo isso. Ele é tudo isso. E mais um pouco. Mas isso é o que a gente tem conhecimento, tá? Ele é o governante do universo. Ele está acima de todas as coisas. Acima de tudo. Ele é um Deus criador de todas as coisas. Então vamos lá. Ele tem, dentre suas características, ele tem 3 características que são conclusivas de quem é esse Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Na sua onipotência, ele é todo poderoso. Pode tudo. Todas as coisas. Isso aqui, ele pode. Ele pode. Ele criou as coisas, os céus e a terra com o poder da palavra dele. Então já viu o poder desse Deus. Não tem outro Deus, não tem nenhuma religião em que o cara fala, em que o Deus dele fala e a coisa nasce, cresce, acontece. E eu não conheço nenhum outro Deus que antecede o Deus de Israel. Deus de Isaac, Jacó, Deus de Elias. O Deus da Bíblia. Não conheço. Ninguém me apresentou um Deus. Esse faz. Não. Vocês estão me entendendo ou não? Ele é onisciente. O que é onisciência? Sabe tudo. Sabe tudo. Eu estou pensando, ele já sabe. A Bíblia nos revela que antes mesmo de nós pronunciarmos, ele já sabe o que nós vamos dizer. Essa live só está acontecendo porque ele já sabia, ele permitiu. Você está aqui assistindo, eu estou aqui falando, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já tinha preparado o ambiente, preparado o universo, ele é o governante do universo. Ele preparou tudo para que isso aqui acontecesse. Não é porque eu quero. Eu quero, hoje eu vou fazer, vou acontecer. Se vai dar certo, não sei. Quantas coisas que o homem fez e não deu certo, né? É o caso, né? Para não dizer o acaso. Então, voltando ao nosso Deus, esse é o nosso Deus. É o Deus que eu creio. Eu peguei uma matéria de um estudioso chamado Francisco Collins, tá bom? Ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus. E nesse livro ele cita algumas coisas assim. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem. No livro, o que ele cita para tentar explicar essa origem, né,
para a gente entender a origem de Deus. Ele faz como citação eu vou fazer aqui. Como uma primeira aproximação, pode-se, portanto, pensar no DNA como um script instrucional, um programa de software composto de milhares de letras de códigos. Ele está fazendo uma referência, uma alusão, tá bom? De que a nossa essência é como um software. E quem é que cria um software perfeito desse? Você entendeu? Há uma perfeição em mim e em você. A imperfeição, ela vem do pecado. Se você me entende. Mas nós somos seres perfeitos. Perfeitos. Vou ler mais 2 trechinhos retirados desse livro. Como o programa é realmente, mais uma citação, como o programa é realmente executado, né? Como que esse software em nós, esse DNA, ele é executado. Uma equipe de tradutores sofisticados na fábrica ribossomo, então, converte a informação nesta molécula em uma proteína específica. Então, todo o nosso DNA, eu vou fazer aqui, eu não sou biólogo, bioquímico, não, tá bom? Mas eu vou fazer daquilo que eu entendo, tá bom? Todo esse DNA, essa cadeia de formação humana, ela é transformada. Existe uma fábrica dentro do nosso organismo que transforma isso em uma proteína. Então vocês veem que ele compara o DNA com o software, tá bom? E essa transformação do software em proteína, ele diz que é uma equipe de tradutores sofisticados. Existe uma programação nisso aí. Uma equipe de programadores. E aí a terceira citação, outra maneira de pensar sobre isso é considerar a metáfora da linguagem, tá bom? Essas palavras proteínas podem ser usadas para construir trabalhos complexos de literatura. Então, o que ele quer mostrar com isso? Que quem criou esse DNA dessa forma não é um ser, eu não tenho explicação, né? Porque acho que não cabe nem palavras. E sim, para quem criou isso aí, é um ser brilhante. Tanto é que funciona há 6.000 anos. Esse DNA está funcionando há 6.000 anos. Quem está destruindo ele não é o Criador, é a criação, é a criatura. O único predador do homem é o próprio homem. Nem a natureza quer saber da gente. Agora sim ela vai cobrar um preço. Mas ela quis nos ajudar. Ela quis nos alimentar. Ela quis nos dar sombra. Ela quis nos dar a vestimenta. Vocês estão entendendo? A criação nos ajudou a chegar até hoje. E hoje a nossa função é destruir a criatura e a criação. E o Criador acha que ele está contente com isso? Você, como pai que alimentou uma criança até os seus 12, 13, 14 anos, daqui a pouco ela se envolve com o tráfico e começa a matar gente, e começa a roubar, e começa a traficar. Você está feliz? É assim que o nosso Deus deve estar se sentindo nesse momento. Desculpa essas palavras, eu não quis aqui ofender ninguém, mas eu estou dando uma referência de comportamento e sentimento. O nosso comportamento está mexendo com o sentimento do Criador. E aí a gente começa a ver um monte de coisas acontecendo. E cadê Deus? Não foi culpa dele, é nossa.
Ele continua o mesmo. Vocês já ouviram aquela palavra que ele é imutável? Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Quem está mudando tudo somos nós. Aí por que ele não faz nada? Porque ele nos deu. Infelizmente, eu estou começando a acreditar nisso. Infelizmente, ele permitiu o livre-arbítrio, o poder de decisão. Decidam aí vocês como vocês querem viver. E a gente escolheu isso aí. Entendeu? Botar piercing na menina dos olhos, tatuar um demônio chifre na testa. Tá entendendo? Roubar, matar, não respeitar o próximo. A gente escolheu isso. Encher a cara de cachaça, fumar até morrer, pegar um câncer e depois culpar os outros. É isso que a gente escolhe. A culpa é dele? Desculpa, eu não tô desabafando, tá? É que eu me exaltei um pouquinho. Porque é uma situação que a gente acaba se exaltando. A nossa própria burrice, a minha própria burrice, me faz eu ficar com raiva de mim mesmo. Por incrível que pareça. Aí depois que a coisa tá feita, aí você vai pro joelho. Deus, por que comigo? Por que contigo? Tu ainda pergunta isso? Por isso que a gente tem que voltar e analisar assim: quem é Deus? E o que Ele quer? Qual o plano de Deus na minha vida? Tá descrito? Tá escrito na Bíblia. Esse é que é o problema. Quem foi que falou? Foi Jesus, não fui eu não. Não foi o apóstolo Paulo, foi Jesus que falou isso. Sobre o plano de Deus na vida de cada um. Essa eu quero ver. Eu sei, nós vamos chegar lá. Primeiro eu quero mostrar quem é Deus. Quando cada um de nós perguntar assim: cadê Deus? Olha o que você está fazendo e você vai entender onde Deus está. Está no mesmo lugar. Quem saiu do lugar fomos nós. Quem se movimentou para se distanciar de Deus foi o homem. Você entende ou não? Então vamos lá. Aí eu não vou entrar aqui seria um estudo, né? Eu não vou fazer isso. Eu falei que seria só uma conversa e uma resposta a alguns questionamentos. Talvez não a resposta, mas o norte. Eu tô dando tipo uma bússola, dando um caminho para você buscar o entendimento. Eu não sou pai da matéria de nada, nem esse Francisco Collins. Ele, tanto é que ele fez um livro falando sobre a linguagem de Deus, o que ele entende, a visão dele, a ótica dele. Eu tô dando a minha. Aí você pega esse vídeo, constrói a sua. É nisso que é feita a consciência humana. Tá entendendo? Essa abertura, essa amplitude de pensamentos. Eu posso fazer uma analogia? Posso pensar dessa forma? Posso. Você pode tudo. Se lhe convém ou não, não é mais o nosso o nosso balizamento dos pensamentos. É até onde eu posso ir. Posso todas as coisas? Posso. Mas será que convém? Por isso que a gente faz um monte de besteira. Porque a gente não para nessa linha. A gente atravessa ela correndo assim, ó, igual um louco. Eu posso. Atravessa a linha. Aí vamos dizer que tá louco. Aí lá na frente se arrebenta. A culpa é de quem? É sua, pô. Você não prestou atenção. Você correu que nem uma louca. Que nem um louco. Você tá entendendo ou não? A vida é feita por esse balizamento. Nem tudo me convém. Esse é o balizamento. Esse é o princípio de eu poder fazer as coisas. Pode? Posso mudar o monte? Pode, pô. Se tu tiver a fé do grão de mostarda, tu muda. Mas será que convém mudar o monte que tá ali para outro lugar? Será que convém isso? Será que convém você curar? Você
você manifestar a cura, ressuscitar essa pessoa, será que convém isso aí? Você pode? Pode, pô. Ele diz que tu pode todas as coisas. Foi palavra dele, não é minha. Vamos ler? Eu busco aqui, nós vamos ler agora. Às vezes as pessoas não entendem e aí fica chato. Quer ver, ó? Posso todas... Aí eu vou ler todas as coisas. Amém? Vamos lá. A frase "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece" é uma citação bíblica encontrada em Filipenses 4,13. Bom, quem quiser ler vai lá, Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas, sim, naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus, né? Então, nele, eu posso todas as coisas. Fui eu que te falei. Tá escrito. Na onde? No nosso, modelo de fé, que é a Bíblia. O meu modelo de fé é a Bíblia. Não é palavra de pastor, de reverendo, de qualquer outro líder religioso. Não, é Bíblia. Eu decidi seguir as Sagradas Escrituras. Porque se eu pecar, eu vou ter como chegar no dia do julgamento e falar assim, ó, eu li lá, pô. Ah, você entendeu errado. Então eu estava sem o Espírito, culpa minha. Eu não orei, eu não vigiei. Você entendeu? Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas aqui está claro, é uma citação bíblica. Está citando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas será que convém eu fazer isso? Igual, eu posso comprar um carro? Posso. Será que convém nesse momento eu comprar um carro? Eu posso comprar uma casa? Posso. Será que convém eu comprar uma casa agora, nesse momento? Eu posso casar? Pode. Será que convém você casar agora, nesse momento? E assim você vai balizando a sua... É chato. Você tem que botar baliza em tudo. Faz parte da vida. É que as pessoas hoje, elas foram criadas de uma forma em que não há nem freios nem contrapesos. Vai de qualquer jeito. É o vai da valsa. O importante é ir. Se vai pelado, se vai loucão, não importa. Você tá entendendo? Eu quero que você entenda isso. Perdeu-se o limite. Perdeu-se o respeito, reverências. Perdemos tudo com o passar do tempo. Se isso é uma indução do próprio inimigo de nossas almas, eu acredito que sim. Ele somente criou um caminho paralelo e o mundo acabou entrando nele pela facilidade, né? Mas o teor da nossa conversa aqui não é essa, né? Eu já até mudei de assunto. Vamos voltar ao quem é Deus, né? Pra gente poder entender o plano dele. Agora eu vou entrar... Todo mundo agora já sabe quem é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar, sabe tudo. Esse é Deus. E nessa onipotência, onisciência, onipresença, ele viu que nenhum dos métodos dele de salvação para o homem, se você ler o Velho Testamento, né, vamos botar assim, o Velho Testamento, se você colocar o Velho Testamento em pauta agora, você vai ver que houve um fracasso, desculpa, é um nome, um fracasso humano por parte de Deus querer salvar a humanidade. Ele enviou profeta, ele enviou leis, ele enviou juízes, e nada disso aconteceu. O homem conseguiu burlar todo esse sistema essa metodologia de Deus de salvar o homem. No princípio ele criou como é que é o nome? Meu Deus do céu, o sacrifício, né? Então, uma vez por ano ou a cada um período de anos,
as pessoas iam lá e sacrificavam animais para perdoar seus pecados, suas falhas. Isso se tornou tão frequente que o cara pecava, esperava o ano para ir lá sacrificar, lá os 7 anos para sacrificar, porque ele sabia que Deus ia perdoar ele e ele continuava pecando. Não deu certo. O sangue dos animais deu no freio dos cavalos, quer dizer, já estava matando muito animal e a coisa não estava funcionando. Aí ele enviou juízes. Aí os juízes vieram e também não adiantou. O povo continuou sacaneando. E aí ele falou assim, pô, eu vou mandar os profetas. Mandou os profetas. Não adiantou nada, o povo ouvia o profeta ali na hora, ali, fazia o que o profeta mandava, mas depois já avacalhava de novo. E aí ele falou assim, chega, eu vou enviar um só que tira o pecado do mundo. Ele criou um plano, o plano de salvação, para mim e para você. Ele criou um plano perfeito, que ele deixa de ser um Deus mau, e passa a maldade para mim e para você. Eu e você somos os culpados. Entendeu como é que Deus fez? Olha o plano como é perfeito. Simples e perfeito. Qual é a simplicidade do plano? Vamos lá. Meu Deus. Que maravilha, né? O plano perfeito. João 7:29. Quem tiver uma Bíblia, quiser abrir ou quiser anotar. Isso aqui é um vídeo, você pode voltar depois e ver essa referência. João 7:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Jesus, quem foi que falou? Vamos lá, gente, vamos ler. João 7:29. Jesus respondeu-lhes. Jesus. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus não é ir para a igreja? Não. A obra de Deus não é para... Não. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a obra dele. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você já fez, né? Você não está fazendo, você já fez. Se você acredita naquele que ele enviou, em Jesus Cristo, você já fez a obra de Deus. Agora você vai fazer a vontade dele, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. É isso que você vai fazer. Para fazer a obra, aí tem os seus... Aí é outra conversa, é outro estudo. Mas aqui hoje, você já aprendeu quem é Deus. E agora você aprendeu qual que é a obra dele. Ai, irmão, eu pensei que a obra de Deus era ir para a igreja, era ir todo domingo lá, dar glória a Deus, dar dízimo. Isso não é obra de Deus. Nunca foi obra de Deus. Nunca foi a obra. Isso é obra do homem. Isso é criação humana. Da mente humana. Da mesma forma que eles enfiaram 12 versículos para nos escravizar. Vai ler lá. Sou eu que estou inventando, não. Procura os originais e faz as suas comparações. Estudem. Meu povo peca. O nome é peca. Por não conhecer as Sagradas Escrituras. Tem algumas outras versões que diz por não observarem. Então, se você prestar bem atenção, presta bem atenção no que eu vou falar. Qual que é a obra de Deus? Crê naquele que ele enviou. Quem ele enviou? Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando assim: se quer fazer a obra, crê em mim. Você entendeu? Essa é a obra de Deus. Tem outro lugar que... Não, eu não achei. A obra de Deus é essa. Crê em Jesus Cristo. Ah, então eu faço a obra. Faz, filho. Você já faz a obra de Deus. E enquanto mais tu crê, mais perfeita essa obra vai sendo na sua vida. Vai se aperfeiçoando na sua vida. Enquanto mais tu fizer a vontade de Deus, mais ela se aperfeiçoa na sua vida. A vontade de Deus não é a obra. Tem gente que faz a vontade de Deus sem ter a obra de Deus.
Vamos lá? Quantas pessoas ajudam os pobres e são de outras religiões? Quantas pessoas fazem a obra de Deus, mas não... fazem a vontade de Deus, mas não fazem a obra de Deus? Explica isso para mim. Eu estou falando pelo amor de Deus, hein? Entendam isso. Biblicamente, tem pessoas que fazem a vontade de Deus sem fazer a obra de Deus. Você consegue entender isso? Por que você às vezes fala assim, por que essa pessoa ela é abençoada? Por quê? Deus só abençoa crente? Deus só vai abençoar o cristão? Deus só vai abençoar? Nós estamos falando aqui que a obra de Deus, estou falando de obra, tá bom? A obra de Deus na vida do homem é acreditar em Cristo. Tem gente que não faz, que não cumpre a obra de Deus, mas faz a vontade dele. Você já ouviu uma frase, uma palavra? Eu não sei aonde está, em algum lugar de Mateus, e eu acho que é Mateus que fala que quando fala assim, ele faz, ele expulsa demônios, né? Mas ele não crê em ti. Ele fala assim, se ele é por nós, então ele não é contra nós. O próprio Cristo identificava a obra de Deus e a vontade de Deus. Você entende ou não? Se ele está expulsando o demônio, é melhor do que ele está trazendo o demônio. Se ele está ajudando os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que seria obrigação nossa e nós não fazemos, então ele é por nós. Não é contra nós. Você entende ou não? Agora, ele vai ser salvo? Eu não entrei nesse mérito, não estou falando sobre isso. Porque a salvação depende de alguns quesitos. E o primeiro quesito é crer em Cristo. Todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Isso é salvação. Agora, bênção, a bênção é terrena. Ah não, vou ser abençoado lá no céu. Meu irmão, já chegou no céu, tu quer o que lá? Tu quer sentar no trono? Brincadeira, né? Não tem, a bênção é aqui, você é abençoado aqui. Como é que é a sua família? Aí você olha assim, a família do crente é aquela destruição, o antro da maldade tá na família do crente. Por quê? Porque o crente faz a obra, mas não faz a vontade. Aí tu olha o ímpio, ele não faz a obra, mas ele faz a vontade. E a vida dele, os filhos todos direitinho. Parece até gente que, sabe, se fica às vezes, dá uma paranoia na sua mente. Aí você volta para aquela questão do início. Será que Deus existe? Cadê Deus? A culpa não é dele. Vou voltar de novo naquela... Vou ficar numa retórica aqui infinita. A culpa é nossa. É minha, é sua. Eu fui aprender isso agora, depois de velho. Se eu tivesse aprendido isso há 30 anos atrás, 35, quando eu me converti. Você entende ou não? Só que eu não posso guardar isso pra mim, eu tenho que espalhar isso, falar assim, olha, presta atenção, vou te dar um norte e segue. É o caminho. Segue isso aqui, procura, investiga, vasculha, lê. Gasta o pouco de neurônio que está sobrando em nós, olha, em nós, o pouquinho de neurônio que ficou, que a gente não está torrando com isso. O que sobrou, lê um pouquinho da Bíblia, 10 minutos, pega essa palavra e vai ler. Deus, me dá graça para entender. Essa é tua obra mesmo? Mesmo sendo Jesus que falou? Deus, tu é onisciente, onipotente, onipresente, tu é isso tudo mesmo? Você entendeu ou não?
Desculpa, não é agressividade, tá? Austeridade não é agressividade. Agressividade é se eu tivesse esbofeteando todo mundo aqui falando. É só um jeito austero de expor uma ideia, tá? E eu peço perdão, tem muita gente que eu sei que fica assustado com isso. Ai meu Deus, esse irmão é muito nervosinho. Sou não, tá bom? Até sou, entendeu? Mas é bem humano isso, entendeu? Mas eu quero que vocês me perdoem, tá bom? Eu vou encerrando por aqui essa conversa. Eu acho que ficou, não vou dizer em explicação, né? Porque nada pode ser explicado, né? Nada. Aquilo que é espiritual por meio da fé não pode ser explicado. Pode ser vivido, né? Pode ser experimentado, tá bom? Então você pode experimentar isso aí. Você pode experimentar hoje isso aí. Você que não é cristão, ou você que tem dúvidas, faz um novo concerto, né, com o teu Deus. Faz uma aliança com Ele. Fala assim: Senhor, hoje eu quero fazer a tua obra, para poder fazer a tua vontade por completo, né? E o melhor método de fazer a obra de Deus é aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Então você fecha os seus olhos e faz comigo esta oração. Mesmo você que é cristão, reafirma esse contrato que nós fizemos com Deus, entregando nossas vidas para Ele. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Apaga os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje me faz uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu afirmo e reafirmo, meu Pai, o meu compromisso contigo de fazer a tua obra em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano. Que Deus possa completar a boa obra que Ele se iniciou na tua vida. Fica com Deus. Deus te abençoe hoje e sempre.